gente está falando de uma rede social. Então, a gente está falando de algo que você tem a chance, a oportunidade e deve aproveitar, né, para trazer um pouco de você como pessoa, não só você como profissional. Né? Hoje em dia, as empresas falam muito em fit cultural, aquelas que levam esse termo a sério não utilizam esse termo de forma banal, com pretexto de deixar de ser preconceituoso, né? Com, com com candidatos, né, as que utilizam dessa forma a gente nem conta. Né? Então, as empresas que utilizam isso essa questão do fit cultural de uma maneira séria, né, elas buscam o que para medir esse fit? As experiências, as qualificações que são os hard skills, né? Você pode ter semelhante a muita gente. O que vai fazer com que você seja um profissional diferenciado? É a sua história, tudo aquilo que você traz e que num currículo frio você não tem espaço para colocar. Né? Então, aqui, por ser uma plataforma, você tem e deve utilizar espaços para trazer um pouco de você como pessoa, tá? Além das informações que estariam em um currículo, por exemplo. Então, vocês podem utilizar esse espaço para trazer que fale alguma coisa sobre o que tem a ver com seus interesses profissionais, os seus interesses pessoais, algo que reflita o seu trabalho. Então, você consegue ter bastante flexibilidade quanto ao que você coloca aqui. Então, no meu caso, eu trabalho numa rede social, né, que a palavra-chave aqui para a gente é conexão. Né? Então, eu trouxe algo aqui que tem a ver com esse meu universo de trabalho hoje, onde eu estou trabalhando nesse momento. E eu sou uma pessoa que gosto muito dessa questão de networking, então tem bastante a ver comigo. Então, outro ponto, foto. Foto, a gente fala sempre que a foto de LinkedIn, ela é uma foto que você geralmente não utilizaria para outras redes sociais. Por quê? Porque a gente está falando de uma plataforma que ela foi feita para o universo corporativo, para as pessoas do universo corporativo. Então, pensem no seguinte, da mesma forma que você acorda num dia normal e vai trabalhar, você se veste com um determinado tipo de roupa, né? Hoje as pessoas chamam aquilo o dress code, né? O código de vestimenta que é o mais utilizado para uma posição que você pretende ocupar. Então, se é uma pessoa que trabalha com moda, é esperado um certo tipo de investimento. Se é uma pessoa que trabalha com marketing, ou uma pessoa que trabalha com um advogado, né, ou uma advogada, então muda bastante, né? Um é mais formal, outro menos formal, tem ambientes que aceitam certas coisas, tem ambientes que já são muito mais flexíveis, como, por exemplo, empresas de tecnologia, no dia a dia as pessoas tendem a andar um pouco mais à vontade do que, por exemplo, advogados em um escritório de direito, né? Então, você tiraria essa foto com uma vestimenta que você fosse trabalhar naquela posição, no tipo de empresa que você pretende estar, pensar principalmente na posição, né, que você ocupa, se você é um C-level, se você é uma pessoa iniciante, enfim, se existe alguma diferenciação ou não. Pensem no tipo de cargo que você pretende, como essa pessoa se vestiria, né? E é esse tipo de vestimenta que vocês vão utilizar. Por que eu estou trazendo isso? A gente vê erros bastante comuns de pessoas que utilizam o LinkedIn, muitas vezes ou não colocam foto, isso não necessariamente é um erro, isso é uma escolha, ou colocam a foto, mas colocam uma foto, de repente, que estava abraçado com outra pessoa, cortou o braço do coleguinha, aí ficou a mão somente no ombro, pessoas que usam touca, boné, óculos escuro. Se você é uma pessoa que tem deficiência visual, é uma outra história, né? É uma outra história em relação ao óculos escuro. Mas se não é esse o caso, então a gente tem aí essa forma de pensar que facilita quando você vai tomar uma decisão para entender o que é uma foto profissional de perfil LinkedIn. Né? Então, pensar também no entorno. De repente você está lá com vou citar um exemplo que eu gosto muito, porque ele é fácil de entender onde eu quero chegar com esse ponto para a gente fechar. Eu tinha uma colega de trabalho aqui no LinkedIn que dizia que
a prima dela era uma pessoa que tinha um cargo super elevado numa empresa, numa grande empresa, numa multinacional, e a foto do perfil dela era ela vestida de noiva, no dia do casamento dela. Né? Então, o que isso diz sobre a posição profissional dela? Nada, não importa se ela é casada, se ela não é, enfim. Então, não é uma foto que você utilizaria para esta rede social, ela ficaria maravilhosa em outras redes sociais. No LinkedIn, ela teria que ter uma foto mais voltada para o corporativo, né? Então, esse exemplo eu acho que fala bastante do que eu estou falando aqui. Aqui, gente, ó, na parte de título, nome. Se você tem um nome social, use o seu nome social, né? Aqui a parte do título, você vai utilizar, tem várias formas de a gente preencher o título. A primeira delas, e a mais óbvia, é a gente utilizar para colocar o nome de cargos que a gente pretende, que a gente está procurando, né? Ou cargo que a gente está hoje. Existem, sobretudo em tecnologia, isso é muito comum, cargos correlatos, né? Você tem um cargo que é muito bem reconhecido no mercado, que está em português, outro nome que eventualmente em inglês, que o mercado também já absorveu. Posso colocar algum dos dois? Pode colocar os dois, se esse termo já estiver bem sendo bastante utilizado no mercado para se referir à posição que você quer, que você está procurando, a posição que você tem. E acontece muito de, como eu falei, ter cargos que, às vezes, têm nomes diferentes, mas a gente está falando, no final das contas, da mesma posição, da mesma função. Qual eu coloco? O que você sentir que faz mais sentido, ou você pode colocar ambos também. Tem um espaço aí que você pode colocar várias opções de posições. Por que eu falo posições? E aí vai uma outra dica aqui em relação por trás da plataforma. A plataforma, gente, a inteligência artificial por trás da plataforma, ela trabalha com palavras-chave. Então, esse é o pensamento que você vai trazer quando você estiver preenchendo todo o seu perfil. Então, tudo aqui praticamente é palavra-chave. Então, cargo é palavra-chave, a localização é palavra-chave, porque faz diferença de uma recrutadora, um recrutador, quando utiliza as soluções aí do LinkedIn, a plataforma para te encontrar, faz diferença entre procurar alguém em São Paulo e procurar alguém no Pará. Às vezes a empresa está aqui, não é uma empresa que trabalha 100% remoto, né? Então, a pessoa entender onde é que você está. Então, é importante também. E isso é uma palavra-chave, é uma expressão que é uma palavra-chave, o nome do lugar. Outro exemplo de palavra-chave, que eu já vou entrar aqui, depois a gente volta para completar lá em cima. Quando eu estiver falando aqui de experiência, eu estou falando em um campo que você vai utilizar para preencher essa experiência com palavra-chave até onde você não puder mais. Né? Então, o que são palavras-chave? Então, vamos supor, vou citar um exemplo aqui, eu, por exemplo, que sou gerente de diversidade. Então, palavra-chave para mim seria diversidade, inclusão, pertencimento, integração, engajamento. Engajamento de funcionário é um termo que é uma palavra-chave. Tudo o que você vê aqui como competência são palavras-chave. Né? Então, quando a gente fala, para cada campo, você tem palavras-chave específicas que você utiliza. Como é que você vai saber quais são as palavras-chave que você vai utilizar no seu caso? De acordo com a posição que você ocupa. Então, pensa, por exemplo, uma vaga para a qual você se candidataria. Quando você entra nessa vaga aqui no LinkedIn, você vai ver lá a descrição da vaga, e você vai ver as competências necessárias, as atividades, a lista de atividades que você eventualmente faria, desempenharia uma vez que você assume essa função. Tudo aquilo é palavra-chave. As atividades são palavra-chave, as competências são palavra-chave. Então, cada vez que vocês tiverem dúvida sobre como preencher o seu perfil e quais palavras-chave utilizar, porque quem recruta vai recrutar usando palavra-chave. Então, vocês entendem que não faz sentido eu colocar aqui no título procurando recolocação, buscando recolocação? Qual pessoa recrutadora
que vai fazer uma busca na plataforma do LinkedIn, nas soluções do LinkedIn, com o termo procurando recolocação. Não vai, né? Não é um termo, não faz o menor sentido. Né? Então, você vai, por isso que é tão importante você entender que quem te procura vai te procurar a partir de palavra-chave. Suelen, sim. Posso tirar uma dúvida em relação a isso? Claro, claro. Eu já estou trabalhando na área de tecnologia, mas eu vejo muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira que colocam aí nessa descrição várias informações sobre diversas linguagens diferentes, justamente por ser palavras-chave. Isso é uma coisa bacana ou isso polui, entre aspas, o meu perfil? Porque eu entendo que, pelo menos na área da tecnologia, é bacana se a gente for especialista em alguma coisa. Se eu colocar palavras-chave, assim, eu sei 3 linguagens, eu sei 5 frameworks, isso dá uma impressão ruim? Ou não, ou é bacana, já que a filtragem é por palavras-chave mesmo? Não dá, não dá. O que eu diria para você? Você vai ver aqui que mais para baixo, perdão, qual que é o seu nome? Rita. Rita, legal. Rita, você vai notar que aqui mais para baixo no perfil existe um espaço específico onde você pode colocar certificações, cursos, prêmios, reconhecimentos. Então, é uma fora, obviamente, as competências. Você tem esses outros 3 espaços que você pode utilizar para colocar todas as linguagens que você conhece, porque elas são palavras-chave e vão ser utilizadas, sem dúvida nenhuma, para te encontrar. O título, você pode optar por repetir essas palavras-chave, tudo bem, não tem problema nenhum, elas estão ali, mas você pode, como você já colocou lá na área de competências, por que você não otimiza o título colocando uma outra coisa, colocando, por exemplo, nome dos cargos que você pretende? Porque se você for pensar na construção de todo o perfil, você só tem oportunidade aqui de falar em cargos quando a gente está falando de experiência, que são os cargos que você já esteve, não necessariamente um que você está estudando agora, e que você fala, puxa, eu quero entrar nesse cargo, é na minha área, eu estou fazendo esse curso para me especializar nisso, e eu quero deixar claro que eu aceito oportunidades desse cargo específico. E aí você conseguiria colocar aqui. Você nunca exerceu, e você não teria outro lugar para colocar, a não ser aqui, eventualmente, no sobre, que a gente vai falar com carinho sobre esse espaço do sobre mais adiante, que fica logo aqui embaixo. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Então, a ideia é você otimizar, você conseguir manter um equilíbrio, colocar todas as informações que são importantes, que são relevantes para você e para uma pessoa que vai te recrutar, que vai entrar no seu perfil, mas colocando nos espaços onde você consegue ter um melhor aproveitamento. Então, tendo em vista que eu consigo colocar todas as linguagens de programação nos campos lá embaixo, a inteligência artificial por trás da plataforma, ela não vai diferenciar se está em cima, no título, ou se está lá embaixo. Ela simplesmente vai dizer, ela está essa informação lá está no perfil dela. Essa linguagem de programação está no perfil dela. Então, ela vai puxar, não importa a posição. Então, é você pensar nesse preenchimento de uma forma estratégica. Então, se para a tecnologia do LinkedIn não faz diferença, então talvez eu possa utilizar o título para uma outra coisa que não caberia em outro lugar. Bacana, era exatamente esse o ponto que eu queria saber. Perfeito. Porque para a gente, né, os seres humanos, faz diferença estar lá, mas às vezes o recrutador, ele não vai entrar de pessoa em pessoa vendo isso, ele já vai fazer um pé filtro. Exatamente. Obrigada. Não importa se está em cima ou está embaixo, importa que está lá. Agora, segunda opção, se você pode colocar aqui as linguagens que você quer por uma questão de status, porque daí uma pessoa que entra no seu perfil e eventualmente não está te procurando para uma entrevista. Vamos dizer que ela viu que você curtiu ou comentou um determinado conteúdo, e aí ela entrou no seu perfil para saber quem você é. Logo de cara, ela vai ver aqui um monte das suas linguagens de programação que você trabalha. Já vai causar uma certa impressão.
que está muito mais relacionado a status do que a ser encontrado nas buscas por recrutador. Você vai precisar escolher o que você quer. Bacana. Entendeu? Bacana. Eu particularmente, eu até acho bacana trazer isso para as meninas, já que a maioria que é desenvolvedora ou está pleiteando ser, eu coloco desenvolvimento back-end, então no caso desenvolvedora back-end, e coloco a minha linguagem mãe e o meu framework mãe, então o que eu tenho mais experiência, mais objetivo. Mas muito obrigada, Suelen. De nada. E a forma que você está fazendo está correta. É uma das possibilidades, sem dúvida. E tem uma outra possibilidade, gente, uma terceira para a gente fechar aqui e seguir. Por exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando aqui no LinkedIn, não estou procurando trabalho, então eu posso me dar ao luxo aí de brincar um pouco mais com esse espaço e deixar um pouco de lado a questão da palavra-chave. Eu não deixei completamente de lado, porque eu coloquei aqui, ó, diversidade, inclusão, belonging, employer brand, LinkedIn expert, enfim. Eu coloquei aqui uma frase que tem a ver com o que eu faço hoje. Então, eu ajudo o LinkedIn atualmente a desenvolver talentos brilhantes. Vamos dizer assim, eu utilizei ou desperdicei muito, entre aspas, entre várias aspas, um espaço que, de repente, se eu estivesse procurando trabalho, ele seria mais útil de outra forma, seria útil colocando um cargo, seria útil colocando uma linguagem de programação. Mas eu falei, puxa, eu estou confortável, então não necessariamente estou procurando trabalho, então eu vou colocar uma frase que fala um pouco sobre o que eu faço hoje na empresa que eu estou hoje. É isso. Localização, gente, sempre, como eu falei, faz muita diferença para quem te procura saber onde você está, né? Nem todo mundo está trabalhando 100% remoto. Eu tenho mais uma dúvida, por favor. Diga. Meu nome é e eu tenho 16 anos, no caso, e eu nunca entrei em nenhuma empresa, mas eu estou à procura. Eu cheguei agora há pouco, e desculpa se você falou isso e eu não prestei atenção. Você pode me explicar o que eu posso colocar no título, sendo que eu não tenho nenhuma experiência ainda, mas eu estou me qualificando? Legal. O título, ele serve para você colocar as posições que você almeja. Quando você fala em recolocação, em procurar a sua experiência, a primeira experiência de trabalho, a regra é a mesma. Você vai colocar os cargos que você pretende. Olha, eu estou procurando estágio, então é isso que você vai colocar. É o meu primeiro trabalho, então para mim faz sentido o estágio. É o estágio. É uma posição, de repente, puxa, eu já estou estagiando, mas eu me formo daqui 6 meses. Já estou aceitando, já estou inclusive procurando, para não ficar sem nada, procurando propostas de cargo júnior nas posições tais. Esses cargos júnior, na posição tal, você vai colocar o nome desse cargo júnior aqui no título. Então, para quem nunca trabalhou, né, então não varia, não muda esse pensamento de o que eu estou procurando. Lembra do palavra-chave, gente. Alguém que procuraria um estagiário de TI, que fosse back-end ou front-end, ou enfim, qualquer outra, Python, enfim. Qual é o nome, qual é a palavra-chave que a pessoa recrutadora vai utilizar para me encontrar? Para encontrar essa estudante de tecnologia. Estagiário de tal coisa. É isso, gente. Então, você vai utilizar esse termo como a sua palavra-chave. Agora, se você colocar só estagiário, gente, estagiário de quê? De marketing, de administração, de engenharia. Então, aí, quanto mais específico você for, melhor. Ficou claro? Ficou sim, muito obrigada, viu? De nada. E aí, outra dica, gente, para quem nunca trabalhou, ou está começando agora, você provavelmente não vai ter muita história para contar aqui na parte de experiência. Então, já vou adiantar aqui para vocês esse caso de experiência. Vocês vão utilizar, vocês vão preencher o seu perfil, se você não tiver experiência ainda, com todas as outras coisas que forem possível, tudo que você tiver. E não ignore, como experiência, aquele trabalho que você fez por 1 mês, por 3 meses, lá na venda do seu tio Antônio, que fica na esquina da sua casa, que você ficou lá dando troco para clientes. Isso é uma experiência. Quem olha o seu perfil e sabe que você é uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, ela sabe que ela não deve exigir de você que você saiba mundos e fundos.
muito menos que você tenha experiência, né? Então, ela vai olhar potencial. É potencial. Então, você precisa dar subsídios para essa pessoa que recruta, para que ela entenda que você tem potencial para ser, uma vez que você for admitido, para desenvolver aquela função, aquele estágio dentro daquela área, aquele estágio em Python, aquele estágio enfim, no que for. Então, você precisa dar subsídios. Como é que você vai dar subsídios para ela se você não tem experiência? Se você tem experiência lá do bar do tio Antônio, traga para cá, é uma experiência. Ela já vai entender, por exemplo, que você sabe lidar com gente, você sabe lidar com atendimento de cliente. É uma coisa, já é a primeira coisa que ela vai deduzir. Você vai, inclusive, completar aqui essa sua experiência lá no bar do tio Zé com, aqui, ó, atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente. Tudo isso é palavra-chave que ela vai utilizar para te achar. Além do estagiário, óbvio, né? Porque tem pessoas que fazem estágio, já estão entrando no mercado já recentemente, mas tiveram a oportunidade de fazer, sei lá, 1 ano de estágio num outro lugar. Não tem uma experiência gigantesca, mas já tem alguma coisinha. Então, nesse filtro, você vem junto também, porque você está usando palavra-chave. Não tenho experiência nenhuma 000. Você vai, então, utilizar todos os outros da melhor forma possível. Você não vai deixar de preencher formação acadêmica, você vai colocar todos os certificados, licenças, cursos, certificações. A pessoa que trabalha em tecnologia, na área técnica, tem muita certificação, já sai da faculdade praticamente já fazendo certificações, já estudando outras coisas. Traz tudo isso para cá. Faço trabalho voluntário lá no fim de semana, lá na paróquia da bairro vizinho. Isso é um voluntariado que traz uma possibilidade de quem recruta entender o seu potencial, inclusive entender os seus interesses. Lembra que eu comentei da questão do match cultural, do fit cultural, que as empresas procuram? Então, ela vai conseguir entender que você tem interesse em voluntariado. Ela já está traçando, percebe como ela já vai traçando um perfil seu, olhando o seu perfil LinkedIn, o seu perfil como pessoa? É isso, gente. Suelen, posso sim, fazer uma pergunta? Claro. Meu nome é Márcia, eu já tenho mais de 40 anos, eu estou em transição, e você falou muito da questão da palavra-chave, e só que o meu é o contrário, né? Como a Maria falou, ela não tem nenhuma experiência. No meu caso é o contrário, né? Eu já tenho uma experiência de uma carreira que eu já tive antes, né? Dessa transição. E a minha preocupação é como eu faço essa questão de palavras-chave, porque as palavras-chave das minhas competências anteriores, né? Elas vão estar mais atreladas a essa carreira técnica que eu tinha antes, né? Então, como é que eu faço isso para poder chamar a atenção, né, no meu perfil? Olha, você vai construir o perfil com o que você tem de trajetória profissional. Vamos supor que se você está vindo da área de gastronomia, você era chefe de cozinha e agora você está estudando para trabalhar com a área técnica de tecnologia. Você não vai jogar fora todos os seus... Você tem 40 anos, você não vai jogar fora todos os seus 20, 25 anos de carreira, né? Porque aquilo faz parte da sua trajetória. Você é o que você é porque você teve todas as experiências que você teve, né? Não importa se é em outra área ou não. Então, você não vai ignorar isso, você vai trazer tudo isso, essas experiências, e você vai acrescentar todas essas qualificações os certificados que você está tendo, essas participações que você está fazendo em todos esses summits, adquira o hábito de fazer essas postagens dos eventos que você está participando, das certificações que você está participando nessa área nova que você está entrando, que é para ter uma referência quando alguém entrar aqui, por exemplo, falar, nossa, mas ela é de gastronomia. Mas quando ela olhar aqui, ó, em atividades, ela já vai bater o olho e vai falar, nossa, mas ela escreve artigos sobre tecnologia. Então, ela já começa a entender aí um pouco sobre essa sua transição. E o que é, eu diria que é uma das coisas mais importantes para quem faz transição. Vamos entrar aqui já então, ó, o sobre. Gente, guardem isso.
Guardem isso. O sobre, as pessoas se perdem muito quando vão preencher esse campo e não sabem o que fazem. E às vezes acaba caindo no 880. Então, ou elas fazem um sobre que é uma bíblia, que ninguém para ler, ou elas fazem um sobre de 2 linhas, que as pessoas olham e não tem nem vontade de continuar olhando o perfil, porque é absurdamente desinteressante. A gente precisa encontrar um equilíbrio aí. Então, aí, as dicas. Anotem aí como preencher o sobre. Eu vou deixar isso de lição de casa para vocês. É a lição de casa do nosso workshop. Escrever o meu sobre. Tá? Então, anotem aí as dicas para vocês escreverem o sobre. Diga, alguém me chamou. Fernanda, desculpa. Eu vou te interromper, porque esse do sobre, cada vez que eu leio alguma coisa sobre essa parte, cada pessoa fala uma coisa. Uma pessoa fala que pode usar ele de uma forma dele ter palavras-chave, que você pode colocar tudo que você não conseguiria colocar em outros lugares, para falar mais de você. O meu já foi do tamanho do seu, já foi bem maior, já foi menor, porque toda hora, aí eu confesso que nesse sentido eu fico um pouco... Essa é a parte que para mim é o maior calcanhar de Aquiles quando a gente pensa em perfil no LinkedIn. Para você e para a maioria, Fernanda, não se sinta mal. Estamos aqui no mesmo barco. Vamos lá. E aí, a minha resposta vai dar sentido a essa questão também da transição de carreira. Eu vou abordar isso aqui no sobre. Seguinte, vocês vão pensar em um sobre com... pensem assim, eu preciso contar a minha trajetória. Uma coisa é eu contar a minha trajetória, outra coisa é eu contar, colocar as minhas experiências. A minha experiência, eu tenho um campo gigantesco para falar em detalhes sobre cada uma delas. Então, por que cargas d'água que eu traria a minha experiência detalhada aqui? Não precisa. Então, você vai falar de trajetória. Trajetória é contar uma historinha sobre você com começo, meio e fim. 3 parágrafos são suficientes. 3 parágrafos com 3, 4 linhas. Estourando. Um deles pode ter aí 5 linhas, contando que a gente está falando de 3 parágrafos. Tá? Parágrafos curtos, com começo, meio e fim, contando a historinha da minha trajetória. Né? Então, aí eu posso trazer, sim, as informações que eu não coloquei em outros lugares. Por exemplo, puxa, eu fiz intercâmbio estudantil. Eu posso colocar tanto lá na parte de cursos e de formação acadêmica, como eu posso comentar aqui também. Eu posso colocar as linguagens de programação aqui? Posso, desde que faça sentido, né? Porque se eu já estou colocando todas as minhas linguagens lá, tem que ter uma razão, gente, para tudo. Se eu já estou colocando as minhas linguagens lá no campo de competências, por que eu vou usar esse aqui para colocar também? Então, você precisa se perguntar onde é o melhor lugar para fazer isso. O sobre é o lugar de contar a trajetória. Você pode trazer e deve trazer aqui coisas que falem sobre você como pessoa também, porque por trás do profissional existe uma pessoa. E essa pessoa que faz o profissional ser quem você é o seu diferencial. Competência técnica, tem um monte de gente que está fazendo os mesmos cursos que você. Mas na hora da entrevista, é que as pessoas vão conseguir enxergar quem tem soft skills, quem tem uma boa comunicação, quem tem, de repente, aquela competência que você desenvolveu ao longo da vida, porque você é quem você é, porque você nasceu no bairro onde você nasceu, ou porque você teve a oportunidade de fazer as viagens que você fez, né? Ou porque você teve já condições de trabalhar em empresas enormes que já te deram uma oportunidade, assim, fantástica de trabalhar fora do país, né? E se você é da galera que está fazendo transição de carreira, esse campo você vai utilizar para dar sentido à sua transição. Por que eu falo dar sentido? Porque a pessoa vai entrar no seu perfil, ela vai olhar aqui, ela vai falar, nossa, todas as experiências dela são de gastronomia. Aqui no sobre, ela já vai entender, porque você já vai estar contando para ela, você já vai estar dizendo aqui, eu sou, assim, sempre em primeira pessoa, viu, gente? Eu faço, eu sou, eu isso, eu aquilo. É você contando a sua história, não é um terceiro, tá?
Estou em transição de carreira, da área de tal para tal, coloque as suas motivações. Por que você está mudando, migrando de carreira? Fala desse seu interesse, o que fez com que você saísse da gastronomia e fosse, por exemplo, e fosse para a tecnologia. Aí, quando a pessoa for olhar todo o restante, ela já vai ter entendido por que as suas experiências são todas ali de gastronomia. Mas ela vai olhar nas suas certificações também, para saber se, ok, você estudou gastronomia, você já me explicou lá em cima que você está em transição, mas você tem as linguagens que eu preciso. Entendeu? Suelen. Aqui você vai contar essa história da sua transição em poucas palavras. Você vai dar sentido sobre o porquê de você só ter experiências de gastronomia ali para baixo. Diga, perdão. Então, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Como eu disse, eu já fiz a transição de carreira e eu não sei até onde eu carrego isso dentro da minha história no LinkedIn. Tá. Eu tentei manter da minha carreira anterior a experiência que eu achei que fazia sentido, que eu mexia com algo parecido, com tecnologia, mas eu tenho mais experiências fora isso. E eu não sei se eu devo carregar isso no LinkedIn ou não necessariamente, já que eu já fiz essa transição. Legal. Agora é importante entender como é que a plataforma pensa, além do ponto das palavras-chave. Existe um filtro da pessoa que recruta, que a pessoa recrutadora utiliza para fazer buscas. Existe um filtro que ela consegue filtrar por grau de senioridade. E esse filtro, ela consegue puxar por anos de experiência. Então, eu tenho 20 anos de carreira, eu quero um profissional que tenha 30 anos de carreira. Eu quero um profissional que tenha 1 ano de carreira, não precisa ter muita experiência, além de todas as outras coisas, né, as palavras-chave e tal, enfim. Se você colocar todas as experiências, absolutamente todas as suas experiências, você vai entrar nesse filtro aí de 10 anos de carreira, que você tem como um todo, mas que abarca ali coisas que não tem nada a ver com tecnologia. Se você optar por não colocar, você vai aparecer naquele grau de senioridade dos anos correspondentes ao que você lançou aqui, as experiências que você lançou aqui. 5 anos, 4 anos, porque é o grau de senioridade que você tem na posição. Então, aí, não existe um certo e um errado, existe a sua estratégia. O que você quer passar? Se você quer passar o grau de senioridade que você tem como profissional como um todo, pensando em trajetória, ou você quer passar um grau de senioridade que você tem dentro da posição? Aí a estratégia é sua. Você vai ter que assumir uma posição e buscar a partir dessa sua perspectiva. Perfeito, obrigada. De nada. Outra coisa, gente, importante que a gente já está chegando aqui no fim. Gente de TI, profissional de TI, trabalha muito, dependendo também do que você trabalhar de TI, né? TI é um negócio gigantesco. Sim, o sobre, para vocês fazerem a liçãozinha de casa, deem uma olhadinha no meu para vocês terem uma ideia de como fazer, tá bom? A experiência... Agora uma pergunta, por favor. Diga. Oi. Sim? É o seguinte, é que eu cheguei depois que eu estava vendo o primeiro, né? Teve uma primeira reunião. Eu acho que você já deve ter falado sobre aquela parte do título, onde você coloca a parte profissional. Eu também estou em transição de carreira. Eu vim de área comercial. E o meu ainda está como área comercial. Então, ali eu posso colocar, também falando que eu estou em transição de carreira para a área de tecnologia? Não. Palavras-chave. Vamos lá, eu vou explicar a palavra-chave que eu acho que você não estava. A inteligência por trás do LinkedIn, ela trabalha com palavra-chave. As pessoas recrutadoras, para te encontrar, elas vão utilizar palavras-chave. Então, nenhuma recrutador do mundo vai buscar por alguém em transição de carreira. Isso não é palavra-chave para fazer busca. Ela vai buscar um profissional de tecnologia com determinadas competências. Cargos, como cargos são palavra-chave, você pode utilizar aqui, nunca use essa expressão, em busca de carreira. Para isso, você tem um filtro aqui na foto, que é o Open to Work, lembra? Sim. Esse filtro faz diferença. Esse filtro, quem recruta, consegue recrutar por quem está Open to Work. Então, você pode colocar o filtro do Open to Work, por exemplo, e aqui você vai colocar, aqui você vai colocar os cargos que você está pretendendo.
Ok. Tá bom? É isso. Ok. Ok, tá. Maravilha. Então, o pessoal de TI, em determinadas posições de TI, você trabalha com portfólio, né? Tem muita gente de design que trabalha com portfólio. Você pode colocar aqui nos destaques, usar os destaques para, inclusive, anexar portfólio e também aqui na sua experiência. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa minha experiência mais recente, que é a atual, eu coloquei o nome do cargo, que é a palavra-chave. Ah, em inglês ou português? Depende. Qual é a sua estratégia? Para quem você quer se tornar visível? Ah, mas eu quero trabalhar para multinacionais. Faz sentido. Ah, mas eu não gostaria de deixar o meu perfil todo em inglês. Ok, vem aqui, ó, faz um perfil em português, clica aqui, faz um perfil em inglês. Ah, eu quero um perfil em russo. Ok, clica no lápis e adiciona o seu perfil aqui em russo ou em qualquer outra língua que você queira. E aí, quem estiver fazendo a busca e for nativo inglês ou estiver fazendo uma busca proposital para encontrar pessoas só que tem perfil em inglês, vai encontrar o seu também, entendeu? Bacana. E aí, aqui na experiência, vamos voltar então. Cargo, coloquei o meu cargo, como coloquei o tempo e o lugar. Acrescentei as competências e coloquei aqui várias coisinhas como portfólio, que são interessantes. Eu quero que as pessoas saibam que dentro dessa função eu participei de coisas que são importantes. Então, esse aqui, por exemplo, é de uma participação minha num seminário internacional de educação profissional que foi feito pelo Canal Futura e pelo Senai. Aqui eu tenho um artigo, se eu clicar aqui, eu vou ser direcionada lá para o artigo que eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo. Então, eu posso ir colocando tudo que eu achar que é importante, que eu quero que as pessoas vejam. Aqui, por exemplo, se eu clicar em visualizar, eu vou lá para o YouTube, para um vídeo de uma entrevista que eu dei num programa de TV, na TV Cultura, há 2 semanas atrás. Então, isso para mim é importante, então eu trouxe para cá. Aqui é um podcast que eu participei na Microsoft, tem em espanhol, sobre diversidade dentro desse contexto, desse território, e por aí vai. Então, para cada competência, para cada cargo que eu ocupei, eu tenho condição de incluir um portfóliozinho, que pode ser o link que vai direcionar para um YouTube, para um vídeo no YouTube, para um PDF, para um jornal, para uma mídia que eu dei entrevista, ou enfim. Outra coisa importante, qual que é a diferença que vocês conseguem notar, além dessa questão do portfólio aqui, de todas essas informações aqui, ilustrativas, vamos dizer assim, que eu coloquei, comparando com esses outros cargos que eu tenho aqui. Vocês conseguem notar a diferença? Qual é a diferença que tem entre um e o outro? Fora esses links extras. A evolução de carreira em cada cargo? Evolução de carreira. Que mais? A descrição, eu não vi descrição no seu cargo atual. Perfeito, são as duas coisas. Então, eu preciso colocar evolução de carreira, porque isso mostra que eu fui promovida várias vezes dentro da mesma organização. Isso é excelente, porque fala do meu potencial. E segundo, não deixem de escrever ou em forma de texto sobre as suas atribuições naquela companhia e com competências, né? Ou em tópicos. Aí você escolhe, mas se você escolher tópicos, padroniza, escolhe tópicos em todos. Se você for escolher texto, padroniza, coloca texto em todos. Isso é mais para ficar bonitinho mesmo, visualmente organizado, né? Porque isso também fala sobre você, não é um perfil bagunçado. Então, aqui eu preciso adicionar esses descritivos aqui para cada um dos cargos que eu exerci no LinkedIn desde que eu entrei há 7 anos atrás. Tá? Por quê? Porque é nesse texto ou tópicos que eu vou colocar, sem dó nem piedade, todas as palavras-chave possíveis e imagináveis que eu posso usar dentro dessa função que eu exerci. Óbvio, tem que fazer sentido, né, gente? Então, aqui é que eu vou usar. Ai, mas eu não lembro o que é a palavra-chave. Vou repetir o que eu falei lá atrás. Entra numa vaga, procura uma vaga aqui no LinkedIn mesmo, para a qual você se candidataria,
e pega essas palavras-chave que correspondam a essa posição. Vamos dizer que eu digitei aqui no cargo de procurar, diretor de AI. Maravilha, já é um negócio bem de tecnologia. Legal. É a vaga para a qual eu me candidataria. Tá legal aqui, legal, hein, gente? Ganhando em dólar, quem quer? Quem quiser aí, já procura lá e se candidata. E aí, eu vou procurar aqui, lembra que tudo aqui é palavra-chave? Posição, né, cargo, competências, atividades. Então, eu vou ver que tipo de linguagem está vindo, sendo preenchido. Requisitos. Então, software development é uma palavra-chave. Que mais? É uma expressão que é uma palavra-chave. Importante, além das linguagens que vocês conhecem, sistemas que você conhece também são palavras-chave. Então, você conhece Salesforce, você conhece SAP, você conhece alguma outra Dynamics, você conhece algum outro sistema que as empresas utilizam, você tem utilizado ou tem estudado, feito um curso, CAD, enfim. Utilizem também, porque isso também é uma palavra-chave. Então, você vai olhar tudo que for palavra-chave aqui. Aí já é uma palavra-chave, né, por si só. Então, e aí você vai utilizar para construir o seu textinho ou os seus tópicos sobre no cargo que você quer preencher. Tá? Então, não esqueçam, vocês podem esquecer tudo, gente, até que vocês me viram um dia, mas, por favor, não esqueçam que essa plataforma trabalha a partir de palavras-chave. Sem elas, encontrar você não vai ser viável, né? Então, quanto mais palavra-chave você utiliza, mais em cima você vai aparecendo nas buscas de quem está te procurando a partir daquelas palavras-chave. Tá bom? Fechando, então. Formação acadêmica, vamos colocar absolutamente todas? É bom, é muito bom. Absolutamente todas assim, né? Calma, até a página 2. Você pode focar da sua graduação para cima, não precisa colocar o colegial, a menos que você tenha feito colegial técnico, que tem, inclusive, na área de TI, tem vários. Aí faz sentido. Se não, é da universidade para cima. Eu fiz graduação sanduíche, que foi no meu caso aqui, por exemplo, eu estudei parte da faculdade no México. Claro que eu vou trazer isso aqui também, né? Eu fiz um curso aqui, gente, antes até de eu citar o exemplo, formação acadêmica, a gente utiliza para cursos de longa duração. Então, a gente está falando de MBA, a gente está falando de especialização, a gente está falando de graduação, mas olha só, eu tenho um curso de curta duração aqui, que eu fiz na PUC, que é sobre gestão da diversidade nas organizações, ao longo de 2018. Ele não chegou nem a um ano, são poucos meses. Por que eu coloquei aqui, então? Porque, para mim, é importante, eu sou uma pessoa que está num cargo de diversidade, então eu quero dar destaque para esse curso. Então, eu coloquei ele aqui para dar destaque. Tá? Para a inteligência artificial faz diferença? Para a inteligência por trás da plataforma faz diferença? Não, porque não importa se está aqui ou está lá embaixo, mas faz diferença para alguém que clicar lá no meu perfil, de repente, porque viu um artigo que eu escrevi, ou aleatoriamente, fala, nossa, ela fez. Aí faz, porque está muito visual, tá? Suelen, diga. Eu particularmente coloquei alguns cursos que faziam sentido para mim, que eram um pouco mais de longa duração aí, porque eu conseguia descrever. Nos outros eu só consigo colocar qual o nome do curso e quando que eu fiz ele ou aonde eu fiz ele, mas eu não consigo descrever o que eu aprendi naquele curso. E na nossa área é bem importante descrever isso. É isso, perfeito. Então aí você tem um motivo para colocar ele lá em cima. Então, percebe que você vai otimizando os espaços de acordo com o que a própria plataforma te dá de oportunidade e, obviamente, com os seus próprios interesses. É a sua estratégia, é o seu interesse. Então, faz todo sentido utilizar da forma que você está utilizando. Tá? Que mais? Trabalho voluntário, é legal colocar se você faz, porque a pessoa já consegue entender que você tem um certo engajamento social. Se isso for importante para a empresa, ela considerar como algo para dar aquele fit cultural, é excelente. Se não for importante para a empresa, ok, tá ali, né? Pode ser que alguém valorize, né? Então, tudo aquilo que você quer que seja visto, coloque aqui. E aí, eu sempre coloco uma breve descrição
sobre o que é a instituição. Aqui, nesse caso, por exemplo, a instituição não tem uma página no LinkedIn. Então, as pessoas iam da África, legal, mas o que que faz? É de direitos humanos, ok, pode ser direitos humanos, é um negócio muito amplo. Então, eu coloquei que essa instituição trabalha com apoio a mulheres e crianças africanas refugiadas no Brasil. A pessoa já sabe do que é. Para quem não tem experiência, estou entrando agora no mercado, nossa, se você tem trabalho voluntário, você vai preencher. O único campo que você vai poder deixar vazio é o de experiência. O restante, use, preencha de fato, tá bom? Competências, gente, o LinkedIn te dá 50 possibilidades não, ele te dá 50 espaços para você colocar 50 competências. Pode colocar menos? Pode. Mas lembre-se de que se você deixar de colocar uma e aquela recrutadora estiver cruzando competências, porque a partir dos booleanos, ela vai fazer um cruzamento de competências para traçar um determinado perfil. De repente, você deixou um espaço aqui que você poderia ter colocado competências, das 50 possíveis, você deixou 20, sendo que você tem. E lá no cruze das informações para traçar o perfil, quando ela usou os booleanos para fazer esse cruzamento, você ficou fora, porque você não tinha aquelas competências que você tem, mas você não colocou aí. Olha como é importante vocês preencherem 100% desse campo de competências. Se você não tem 50, ok, aí tudo bem. Mas se você tem, não deixe de preencher, porque competência é palavra-chave, até não poder mais. É por competência também que você, principalmente, né, gente, que vocês vão ser encontrados, porque quem busca por competência, busca por cargo, enfim. Então, e principalmente competência. Então, não deixem de preencher. Cursos que vocês fizeram ou outras possibilidades de participações ou premiações que eventualmente vocês tenham ganho ou feito, vocês vão colocar aqui, ó. Aqui cabe um monte de coisinhas que em outros lugares não cabe. Né? Então, você vai preencher aqui, você consegue colocar também conteúdos de mídia, da mesma forma que você colocou lá em cima na experiência, tá? E, legal, dicas finais para a gente fechar, porque eu acho que eu já até passei uns 10 minutos do meu tempo. Oops, Jesus. Ok. Espera aí que a gente vai chegar lá. Aqui, ó, gente, para vocês, ó, licenças e certificados. Vocês de tecnologia, técnico, da área técnica de tecnologia, vocês fazem muito, vocês têm muitos certificados. Então, não deixem de colocar aqui. Aqui já está citando até um exemplo, ó, um certificado da Microsoft. Não deixem de colocar esses certificados aqui, tá bom? Competências e conteúdos de mídia, se for o caso também. E aí, minha última palavra em relação a isso, para a gente realmente finalizar, é idiomas, não deixem de colocar o nível de proficiência, porque a recrutadora, a pessoa que recruta, ela não vai te ligar ou te contatar só para perguntar o seu nível de inglês, ou seu nível de espanhol. Sabe por quê? Porque naquela cruzamento lá, do perfil que ela procurou, na busca, saiu 100 pessoas. Você foi a única que não colocou inglês fluente. Então, ela tem 99 para trabalhar, ela não vai atrás de você. Você perdeu a oportunidade. Então, coloque o grau de proficiência, porque faz diferença entre estou buscando uma profissional de tecnologia que tenha inglês fluente e espanhol intermediário, em relação a estou procurando uma profissional de tecnologia que tem um inglês só básico, intermediário, já me ajuda. Tá? E sigam pessoas e companhias que vocês que são importantes para vocês. Além de fazerem parte, obviamente, de grupos que fazem sentido para vocês. Então, se você é uma mulher negra, procure grupos de mulheres negras na tecnologia, grupo de profissionais negros, enfim, com recortes, né? Racial, geográfico, enfim, porque ali também tem recrutadores nos grupos, e eles costumam procurar vocês lá dentro também, e também costumam lançar vagas lá dentro também,
Gente, fechamos. Eu espero, tô atrasada aqui, uns minutinhos, mas eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham saído com mais conhecimento do que quando vocês entraram. É isso. Foi desafiador fazer isso em 1 hora. E não esqueçam da lição de casa para vocês, o sobre. Vocês vão fazer o sobre e vão entrar lá no meu perfil para comparar, para ter, enfim, alguns parâmetros aí. Vai ficar de lição para vocês. Suelen, dá tempo de uma última dúvida? Eu acho que dá. O pessoal da produção não interrompeu a gente, então manda, Aline. É sobre LinkedIn Premium. Se você pode abrir alguma coisa para a gente, se ajuda em alguma coisa, a gente ter essa assinatura no sentido de ser encontrado e alguma coisa nesse sentido. Ajuda, eu diria que ajuda você ter controle sobre as vagas que você se candidata. Porque você consegue ter acesso a estatísticas dos candidatos daquela sua candidatura. Então, você consegue se comparar com o perfil com as qualificações dos outros candidatos para entender se você está bem colocado, se comparando com as outras pessoas que se candidataram, quais competências você tem que eles não têm, ou vice-versa. Você consegue entender se você ficou entre, sei lá, os 100 melhores perfis ou os 20 melhores perfis para aquela posição. Então, tem várias estatísticas que eu adoro, eu não vivo mais sem isso. Então, essa parte de estatística eu acho bem importante, além de, é claro, o LinkedIn Learning, gente. Os cursos que vocês podem fazer e ter certificado, inclusive para a área de tecnologia, e que não estão abertos para todo mundo. Eu diria, tem vários, tá? Tem outras coisas que eu poderia falar, mas eu diria que essas são as principais. Legal, obrigada. De nada. Acho que terminamos, né? Eu vou desligar aqui então, gente. É uma pena que eu não vou poder ficar para mais perguntas, mas eu agradeço o tempo de vocês e desejo boa sorte para vocês nessa caminhada incrível que vocês estão tendo, porque se vocês se matricularam para o Programaria, porque realmente vocês estão muito interessados, e é um programa, assim, que não é a primeira vez que eu participo, eu adoro, gosto muito da Iana, do trabalho que ela faz. Então, boa sorte para vocês, e a gente se vê no LinkedIn, a gente vai se falando, tá bom? Obrigada pelo tempo, por compartilhar o tempo de vocês comigo. Tchau, tchau, muito obrigada. Até mais, Tchau, obrigada. obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.